Mexi a perna 2 dias lá, não peguei peixe, não teve nada e eu teve que pagar mergulhador para restaurar, só prejuízo na beira do rio, mas quem é pescador sabe dessas coisas, né? Acontecem assim, acontece. Mas que bom te encontrar aqui, te ver na escola bíblica. Nós estamos estudando sobre este assunto aí, dinheiro, sexo e poder. E vou fazer hoje a nossa penúltima aula, ok? Nossa penúltima aula, e a próxima a gente tenta encerrar. Se não conseguirmos, a gente volta, ok? A gente faz dinheiro, sexo, poder, parte 2 depois. Mas vou tentar encerrar na próxima devido a alguns compromissos e agendas também. Mas se não der, depois a gente volta. Então hoje nós vamos terminar o assunto dinheiro, que nós estamos falando. E aí na próxima terça a gente vai voltar à órbita, ok? Pós, redenção, como é que nós podemos desfrutar disso tudo, dinheiro, sexo, poder, e bem para a glória de Deus. Em cada aula nós já vamos falando, a gente já vai dando essas instruções de como fazer, de como nos alertar e por aí vai, mas na próxima terça bem específico, tá bom? Não se esqueça que nós estamos numa sala de aula, então não é proibido participar. Ok? Você pode participar, pode levantar a sua mão, pode fazer perguntas. Se eu não souber, pastor Oswaldo está aqui, então fique à vontade mesmo para questionar. Você não pode sair daqui tipo assim, rapaz, eu saí daqui com uma dúvida enorme, porque aí eu falhei na missão, e você também não perguntar. Então, por favor, faça isso. Se você tem um comentário. Nós temos uma aula, irmãos, é aula. Apesar do ambiente aqui é o lugar onde nós nos reunimos para culto, nós estamos em uma aula, ok? Bom, nós conversamos semana passada sobre dinheiro, uma necessidade perigosa, e vamos terminar este assunto. Lembra do nosso primeiro e último mandamento? Qual é o primeiro mandamento? De todo o teu coração. Esse aí é Jesus, põe um pouco mais, né? De toda a tua alma, toda a tua força e tudo mais. O primeiro mandamento lá resumido de Êxodo é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. E o que é que Jesus fala que o dinheiro é? Um Deus. Jesus trata o dinheiro como um Deus. E desde o primeiro mandamento o Senhor está falando, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o último, o décimo mandamento? Não cobiçarás. Você vê que os 10 mandamentos, eles fecham os outros 8, esses 2 mandamentos fecham os outros 8, e fecham nessa questão de dinheiro, de poder, de vontade. Não cobiçarás o quê? A casa de teu próximo. Começa assim, a casa, os negócios, a vida, o que o outro tem, dinheiro. Não cobiçarás a casa, depois a mulher de teu próximo, né? E depois gado, por aí, continua lá a lista, boi, por aí vai. A gente não deve cobiçar. Então, falamos sobre isso na semana passada. Nós conversamos sobre as palavras de Jesus, né? A parábola do semeador, do solo, que é a beira do caminho, rochoso, entre espinhos. O entre espinho que é aquele que a fascinação pela riqueza. Ele ouve a palavra, ele fica alegre com a palavra, mas a fascinação pelas riquezas o afasta da palavra. Ou ele vem para a igreja e fala, puxa, achei que aqui eu ia ficar rico. Aí as coisas começam a pegar para o lado dele, porque esse cristão tem tempestade no barco. A grande diferença é que nosso barco tem Cristo, não é mesmo? Só que aí há um fascínio pelas riquezas, eles a abandonam. Depois falamos sobre o perigo das riquezas, onde Jesus fala com seus discípulos que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E essa palavra é muito séria, muito séria. Mas não podemos deixar o texto sem terminar. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus salva, irmãos. Deus salva. Agora é difícil, é difícil. A grande advertência de Paulo sobre o perigo do dinheiro, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, nada temos trazido para este mundo. Os que querem ficar ricos caem em várias tentações, conversamos sobre isso. E aí nós falamos sobre o dinheiro um dia vai falhar contigo. O dinheiro um dia vai falhar contigo. Uma hora, irmãos, não tem como levar para o caixão. Não tem como. Pelo contrário, vão te enterrar lá e repartir o que você tem, o que você deixou. O dinheiro um dia vai falhar contigo. O dinheiro não vai comprar saúde o tempo todo. Não vai.
Você pode ter dinheiro para pagar os melhores médicos. Vai chegar uma hora que o dinheiro vai falhar contigo. Você pode ter hoje, não ter nada amanhã. Acontece, as coisas mudam. Então o dinheiro, ele vai falar contigo. Mas o Deus que nós servimos, este não falha. Este está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós morrermos, é aí que nós vamos receber a verdadeira vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse Deus, isso é riqueza. Isso é riqueza. Esse Deus não falha. Depois nós terminamos, acho que foi aqui. Como lutar para não cair nas armadilhas do dinheiro. Ok? Lemos sobre 1 Timóteo 6,6 e falamos principalmente sobre o contentamento. Você é contente com aquilo que você tem? Com aquilo que Deus tem lhe dado? Com as portas que estão aí abertas pelo trabalho, pela saúde? O contentamento é uma grande arma para nós não cairmos na armadilha ou nas armadilhas do dinheiro. E aí falamos sobre as advertências de Eclesiastes, do pregador, de Provérbios, onde por várias vezes ele vai falar: melhor é o pouco, melhor é o pobre, melhor é do que onde há ódio, onde há ganância, onde há briga, onde há intriga. Pode ter fartura, mas tem contenda. Aí lembra das verduras? Quem lembra das verduras? Quem não esqueceu as verduras aí, aquele texto? Provérbios 15:17. Está lá, melhor é uma... Tem aí Provérbios 15:17? Esse texto ficou muito bacana para a gente. Eu comi verdura essa semana lendo ele. Melhor é um prato de hortaliças, de verduras onde há amor, do que um boi gordo, cevado, com ele o ódio. Com ele o ódio, isso é fato. Quem sabe tem pessoas aqui que já experimentaram isso. De ter mesa farta, banquete, mas o que reina é o ódio. Os irmãos não conversam, é briga entre pais e filhos. É melhor, então, comer verdura. Comer. Melhor é o amor, irmãos, não é verdura. Esse que é o negócio, entendeu? Só que ele usa um exemplo assim para mostrar que o amor se sobressai do que... Porque melhor mesmo é boi. Não tem como comparar. Melhor é boi. Mas o amor, muito melhor do que o ódio. Essa é a questão do texto. E agora nós vamos retornar aqui. O dinheiro produz um prazer cego. O dinheiro produz um prazer cego. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos ver aqui essas palavras de Jesus, essa parábola também, onde mostra que o dinheiro produz um prazer cego. Lucas 14, a partir do versículo 16. Não dá porque essas luzes aqui terça ficam desligadas. Por isso que fica esse pedaço aqui mais escuro, entendeu? Aqui o palco fica desligado. Mas se tiver como alguém aí, Chiquinho, eu acho que não tem como, por isso que o Chiquinho está lá, né, Chiquinho, querendo aumentar as luzes aqui da igreja. Se tiver como clarear mais, mas eu creio que não dá por causa do palco que fica apagado. Lucas 14, a partir do versículo 16, diz assim: Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. O dinheiro produz um prazer cego. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Você está com a Bíblia aberta. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Engraçado, o cara comprou o boi antes de experimentar. Compro 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nós começamos a entrar, irmãos. Começou a aparecer você e eu.
Essa turma aqui somos nós. Essa turma começou a aparecer. Cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Glória a Deus por isso. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga, e manda a todos a entrar. Lá no primeiro, aquela turma lá, comprei, casei, convida. A partir de agora, obriga essa turma toda a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram agora convidados, não obrigados, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja, esse texto tem muita coisa para nós conversarmos sobre ele, mas o que eu quero chamar a atenção no contexto da aula é que o povo, para não participar do banquete, eles estão o quê? Ocupados. E eles estão ocupados com o quê? Com uma compra. Com coisas da vida. Olha, eu não posso ir para o banquete, está tudo preparado, é um senhor, é o chefe que está mandando, mas eu não posso ir porque eu comprei. Eu comprei aí umas juntas de bois, e eu não posso ir. O outro comprou o quê? Eu comprei um campo, então eu não posso ir. Eu comprei, então eu não posso participar. Porque o poder e a satisfação da compra nos rouba da verdadeira alegria de um banquete com Deus, muitas vezes. Irmãos, é legal fazer compra. É ou não é? É muito legal fazer compra. É muito legal sair com sacolas dos shops. É muito legal ficar viciado fazendo compra do Shopee. Todo dia chega alguma coisinha. Você fica esperando, será que está chegando? Fez compra hoje, já vê se está chegando. Calma, tem um tempo. Mas as pessoas acostumam com isso. Nos Estados Unidos isso já era muito comum a gente fazer compra na internet e a gente corre para a porta para ver se chegou. Todo dia a gente chegava, queria olhar para ver e mexe nas caixas dos outros e achando que era nossa. Porque isso traz uma satisfação. Eu comprei um campo, cara. Agora eu tenho chácara. Eu não posso ir na igreja, não. Tem um banquete domingo. Tem um culto de ceia. Tem uma palavra para ser ministrada. Domingo é dia do Senhor, é dia de participar do banquete. Não posso. Eu comprei um campo. E aí eu preciso ir lá experimentá-lo, olhar o campo. Aí você tem de segunda a sábado. Por que você não abre mão dos outros compromissos? E perde o banquete com o Senhor? Poxa, eu comprei uns gados aí, eu não posso mais participar do culto domingo, porque é o único dia que eu tenho para ir ver os gados. Eu comprei. E esse negócio de comprar vai tomando o coração da gente. Daqui a pouco nós somos roubados do verdadeiro banquete em Deus. Passa um domingo, passa 2 domingos, passam 3 domingos, daqui a pouco você fica 1 mês, 2 meses você vem na igreja porque você comprou. Ou porque você está comprando e deixando o verdadeiro banquete. O tempo que preferimos gastar com coisas é muito maior do que o tempo que desejamos passar com Deus. Isso é verdade, irmãos. Se a gente não alinhar o coração, não trazer ele de volta para as Escrituras, essa é a verdade. A gente passa tempo fazendo compras, pesquisas e tudo mais, que às vezes a gente não é o tempo que nós gastamos falando com Deus, buscando o Senhor, experimentando o seu banquete. Isso acontece no tempo presente, onde as pessoas trocam o Senhor, o congregar e muitos outros momentos de comunhão do Evangelho, onde há verdadeiros banquetes. Irmãos, tem muitas reuniões que existem verdadeiros banquetes, porque eles preferem o campo e os bois. O campo e os bois. Em outras situações, eles preferem o sexo. Veja, uns não querem ir porque acabaram de casar. Não vou, eu acabei de casar. Irmão, não estou falando que você tem que casar sábado e vir na igreja domingo, ok? Não pode aproveitar a sua lua de mel, está liberado, vai lá. Viaja, ok? Não precisa aparecer aqui na igreja domingo, está liberado. Pode pegar, não é isso. Mas eles não querem ficar com o Senhor. Eles preferem o cônjuge. Olha, eu acabei de casar, e eu sei que cuidar do casamento, ter um relacionamento agora íntimo, com a bênção de Deus é um presente.
Mas se o Senhor está te chamando para um banquete, na presença dEle, Ele vai mostrar a você que Ele é muito mais prazeroso do que qualquer outro casamento. Do que qualquer outro casamento. Então é por isso que o chefe, o Senhor, não aceita essas desculpas. Ele poderia falar, não, beleza, o que casou tá legal, libera ele. Fala para ele vir depois da manhã. Não tem isso. Eles foram convidados, não vão participar mais. Porque eles não estão trocando apenas um banquete, eles estão desprezando o Senhor. Eles estão desprezando. Preparou tudo. Preparou a casa. Preparou o banquete. E eles estão desprezando, então, o Senhor. E esses que rejeitam o Senhor e seu banquete por causa de coisas, perderão seus lugares para aqueles que não possuem nada e desejam ter Deus acima de tudo. Perderão os seus lugares. Porque o que acontece com o pobre? Tem banquete? Opa! Tem pão com manteiga, café, nem que seja no velório? Bora! Entendeu? Bora! Gente, esse é o necessitado. Esse é o pobre. E sabe quem nós somos? Diante do Senhor? Pobres. Pobres, necessitados, aleijados, coxos, cegos. Nós precisamos de ajuda. E uma ajuda ainda para participar do banquete. O pobre não rejeita. Não, ave, é isso aí. Só para no ave. Avião, tá bom, tá certo. Então o pobre não rejeita. E aí o evangelho então é levado a estes. Se você olhar Isaías capítulo 65, o Senhor está falando, eu estou à espera de Israel, procurando por eles, eles não me quiseram, agora eu vou ser encontrado por um povo que nunca me quis. E eu vou dizer a eles, eis-me aqui. Eis-me aqui. E assim nós encontramos o Senhor. O medo de não ter dinheiro suficiente mata a nossa devoção a Deus. O medo de não ter dinheiro suficiente mata a nossa devoção a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler apenas um versículozinho, que eu já li esse texto tantas vezes. Mas quando eu parei para estudar, semana passada, esse versículo, eu fiquei assim, que riqueza em poucas palavras. Acho que agora já tem os slides. Acho que a partir de agora já começa. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, esse pequeno versículo é rico demais. Ele é rico demais. Eu sei que você já leu ele várias vezes, mas olha com um pouquinho mais de atenção. O medo de não ter dinheiro suficiente mata a nossa devoção a Deus. E olha essa resposta. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse texto está bem no meio entre duas situações sobre dinheiro. Primeiro, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Aí em Lucas capítulo 12 é praticamente a mesma coisa, Lucas acrescenta algumas outras, de Mateus capítulo 6. Ok? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Nem por roupa, nem pelo que comer, né, vestir ou calçar. É isso aí. E após esse verso de Lucas capítulo 12, 33, nós vamos ser levados a pegar aquilo que nós temos e abençoar a vida de outros. O Senhor vai cuidar tanto da gente que nós vamos ter condições de abençoar a vida de outro. E quando nós fizermos isso, o texto vai terminar dizendo que nós estamos acumulando tesouro no céu. Como é que nós estamos acumulando tesouro no céu? Não andando ansioso, crendo nesse Deus, não tendo medo de não ter dinheiro suficiente, e esse Deus pode suprir tantas nossas necessidades, que nós vamos agora doar aquilo que temos. E a partir desse doar, nós vamos juntar tesouros no céu. Pois onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Agora veja, esse texto tem muito a nos dizer. Tanto para os ricos como os pobres. Primeira coisa que nós temos ali, nós temos um pastor. Nós temos um pastor, irmãos. Olha o texto.
Não temais o pequenino rebanho. Nós temos um pastor. E aqui, dentre tantos outros textos, o Salmo 23 entra em ação. Se você tem um pastor, você é ovelha, ok? E ovelha sabe o que precisa? Não sabe. Quem é que sabe? O pastor. Ovelha sabe tirar a própria lã? Não sabe. Quem é que sabe? Ovelha sabe se defender? Não sabe. Quem é que protege a ovelha? Quem é que leva a ovelha para beber água? Pastos verdejantes. E é isso que o texto está dizendo. Nós temos um pastor, e ele refrigera a alma, ele nos leva a águas tranquilas. Em meio à sombra da morte, ele continua segurando a nossa mão. E o desejo, então, é que a gente venha amar esse pastor acima do anseio, acima do medo, daquilo que nós julgamos como prioridade e necessidade. Nós temos um pastor, e ele está nos levando a alegrias eternas, irmãos. Está escrito isso no livro de Apocalipse, que ele há de nos apacentar por toda a eternidade, nos levar a águas tranquilas. Nós temos um pastor. Você tem um pastor. Você tem um pastor. E ele sabe mais do que você precisa. Mas muito mais. É por isso que tem muita oração sua que você pede, ele não te dá, porque ele sabe que você não precisa. Ele sabe que você precisa. E tem muita oração que você nem faz e ele te dá, porque ele sabe que você precisa. E tem outras orações que ele faz você orar e ele te entrega. Esse pastor sabe do que você precisa. E ele está dizendo: não temas, não fiquem com medo. Vocês são pequenininhos, eu sei que um lobo amedronta, mas não temas, vocês possuem um pastor. Segundo, temos um pai, tudo no mesmo texto. Não temais, ó pequenino rebanho, né? Aí como é que continua o texto? Porque o vosso pai, além de pastor, nós temos agora um pai. Nós não somos apenas ovelhas que têm um pastor, mas nós somos como crianças que têm um pai super poderoso, um pai forte, um pai que cuida da gente. Você possui um pai. Veja, Cristo está multiplicando aqui as imagens para você não viver com medo. Você nunca mais viver com medo, porque o que eu vou comer, beber, vestir, calçar? Você tem pastor, você tem um pai. Não temais, ó pequenino rebanho. Cristo está multiplicando aqui para você olhe para Ele e tenha satisfação nele. Olha, veja Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas 12, 29 e 30. Está um pouquinho antes aí. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Agora vai entrar o pai pastor aqui. Mas o pai sabe que necessitais delas. O pai sabe, seu pai sabe o que você precisa. Ele é pastor, ele trabalha para suprir as suas necessidades. Agora, como crianças e ovelhas, não tente definir para o seu pai pastor o que é que ele tem que te dar. Você é apenas criança e ovelha. Você tem um pai que é pastor. Ele sabe do que você necessita. Ele julga melhor do que você mesmo. Não corra para ele determinando o que é que você quer. Corra para ele descansando em quem ele é. Em quem ele é. Confie no seu pai de todo o coração. E ele vai fazer o quê? Satisfará os seus desejos. Como, pastor? Com a presença dele mesmo. Com a presença dele mesmo. Terceiro, no mesmo texto, você tem um rei. Não temais, ó pequenino rebanho, o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não é uma casa, não é um pasto agora, é uma outra figura de linguagem. Esse pai pastor também é rei. Ou seja, ele domina sobre tudo e sobre todas.
Pastor pode suprir todas as necessidades, como pai ele cuida de você, e como rei ele domina sobre tudo e sobre todos. E agora que entra, por que é que nós devemos temer? Seu dinheiro não pode comprar nem 1 metro quadrado desse reino. Nem 1 metro quadrado. Seu dinheiro não pode lhe abrir as portas deste reino. Seu dinheiro não consegue comprar cidadania neste reino. Seu dinheiro não lhe dá o direito de se apossar desse reino. Só existe uma pessoa que pode nos dar o reino, e Ele é o Senhor. E Ele está dizendo: eu vou dar para vocês, eu vou entregar para vocês o meu reino. E olha, esse rei é gracioso. Nesse reino, meu irmão, nunca mais vai ter imposto, taxas, IPTUs. Nunca mais você vai pagar. Tudo é por graça e de graça. Tudo é por graça e de graça. Esse rei vai abater nossos inimigos. Ele é dono de tudo que há nos céus e na terra. Você pode não ter muito dinheiro nessa terra, mas esse rei vai lhe dar uma herança que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram e nunca penetrou no seu coração, o que está preparado para ti. Você pode ter muito dinheiro e posses nesta terra, mas tudo que você tem é como nada diante da grandeza deste reino. Então, não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Lute contra a ansiedade, quarto, com a satisfação de ter um pastor, pai e rei. Quando você ficar ansioso por causa de coisas, irmãos, descanse nisso. Descanse nesse texto, descanse. Eu tenho um pastor, eu tenho um pai, eu tenho um rei. Nós estamos falando de batalha. E como é que nós lutamos contra a batalha? É pregando para nós mesmos. Eu preciso pregar para mim mesmo, irmãos. Por várias vezes no dia, ou por vários dias da semana, você precisa pregar para o seu coração. Coração, se aquieta. Você precisa falar como salmista: porque está abatida a minha alma. Espera no Senhor. O que o salmista está fazendo? Ele está pregando para ele mesmo. Está pregando para mais ninguém. Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Pregue para você mesmo com essa verdade. Guarde esse texto aí. E quando a ansiedade quiser bater lá na sua porta, fala: ansiedade, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um pastor, ok? Se não for suficiente, eu tenho um pai. E se você insistir em ficar, ele é rei. Se você insistir em ficar, ele é rei. Ele é rei. Então, se debruce nessas verdades. E aí a ansiedade com coisas vai perdendo a sua força. Sirva ao Senhor, quinto, com alegria. Já está em outro slide, lá no quarto e no quinto, se puder passar, Érico. Sirva ao Senhor com alegria, e assim ficarás livre do medo de não ter dinheiro. Você serve ao Senhor com alegria? Porque se você serve com o Senhor só com pesar, com dor, você vai ficar preso a qualquer outra coisa que aparecer como necessidade. Mas se você serve ao Senhor com alegria, meu irmão, você vai ficar livre desses medos. Você precisa ser uma pessoa alegre em Deus. Você precisa ser um cristão alegre, irmãos. Essa imagem que falava da gente lá antigamente, que crente não ria, não conversava, que crente era não é chato, carrancudo. Não, irmãos, isso não é gente não, irmãos. Quem é que tem um pastor pai que é rei? Só nós, irmãos. Nós precisamos sair daqui alegres, felizes, servindo ao Senhor com alegria. Nós precisamos preencher esse mundo com a nossa alegria. Por último, número 6, compartilhe essas verdades. Tiramos algumas lições desse riquíssimo versículo de Lucas capítulo 12, versículo 32. Você tem um pastor, um pai, um rei. Você precisa lutar contra a ansiedade em ter dinheiro, sabendo quem é o seu Deus. Você deve se alegrar no serviço a Ele. E quando você estiver em meia prosperidade, as pessoas vão notar que a sua alegria não está na riqueza. Não está na riqueza. E quando elas chegarem até você perguntando qual o verdadeiro motivo da sua alegria, você vai dizer para elas assim: posso compartilhar só um texto contigo?
Qual é o motivo da sua verdadeira alegria? Posso compartilhar só Lucas, capítulo 12, versículo 32 com você? E te mostrar algumas verdades aqui, bem rapidinho. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil, as coisas não estão legais, dificuldades financeiras no trabalho, dificuldades também, e parece que você está vivendo a vida num outro mundo, não parece? E as pessoas podem perguntar: cara, eu te conheço, as coisas não estão bem contigo não, mas você parece que está feliz e está indo. Aí fala assim: posso compartilhar uma verdade contigo? Essa verdade é Lucas, capítulo 12, versículo 32. Se você estiver bem, se você estiver mal, compartilhe essas verdades, porque essa verdade pode salvar o perdido, meu irmão. E aí nós vamos experimentar o que é verdadeira alegria, em ver um pecador sendo salvo, redimido, transformado. Compartilhe essas verdades. Qual é o motivo da sua alegria, mesmo em meio à prosperidade? Lucas 12, 32. Qual é o motivo da sua alegria, mesmo passando por dificuldades? Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Amém? Entramos um pouquinho sobre uma breve abordagem da teologia da prosperidade. Nossos próximos 20 minutos. Ou 30. E eu não vou entrar a fundo, trazer aqui as pesquisas de quem é o pai e por aí vai, porque eu ia precisar de muitas terças-feiras, ou de algumas terças-feiras. Mas me proponho, num próximo assunto, nós conversarmos pelo menos 4 terças-feiras sobre a teologia da prosperidade e sobre o verdadeiro evangelho da prosperidade também. Então, aqui eu vou dar só uma pequena abordagem, porque tem tudo a ver com o que nós vivemos, quem nós somos e com o dinheiro, que é o assunto que nós estamos tratando. Então, depois de passar isso aqui, quem sabe a gente pode retornar e falar mais sobre isso. E se você tem algo para acrescentar aí ou perguntar, fica à vontade. O que é a teologia da prosperidade? O que é? Quando você ouve, o que é? Essa é a definição. A teologia da prosperidade é um termo genérico para evangelho da saúde e riqueza. E uma coisa legal para a gente estudar também depois é como a teologia do coach roubou a teologia da prosperidade. Isso é bem legal, porque ela tomou o lugar agora. Agora é a teologia do coach. E aí entrou uma outra satisfação, que é o empoderamento. Ok? Então, mas aqui vamos nos deter aqui. Então, a teologia da prosperidade é um termo genérico para o evangelho da saúde e da riqueza. Ou a teologia do decrete e reivindique. Entendeu? Essa é a teologia da prosperidade. Deus, tu estás numa parede, ou faz, ou faz. Não, Deus, tu estás aqui e eu quero. Eu não aceito um não como resposta. Eu não aceito que o Senhor não me atenda. Esse negócio do Senhor amar mais o outro, e parece que o Senhor amar mais o outro que a mim, isso não, é a teologia do decrete e reivindique. Surgiu lá nos Estados Unidos essa peça rara aqui, com um movimento chamado Palavra da Fé. E aí, quando nós formos estudar um pouquinho sobre isso, eu posso argumentar mais sobre esse Palavra da Fé. O que essa doutrina ensina? O que essa doutrina ensina? Essa doutrina ensina que Deus deseja a prosperidade financeira. Pode baixar um pouquinho, Silvano, obrigado. Que Deus deseja a prosperidade financeira e o bem-estar físico do seu povo através da fé. Tem fé, você vai ser rico e não vai ficar doente. Okay? Esse é o que eles ensinam. O discurso afirmativo, okay? Você tem que trazer várias afirmações, a começar pelo seu pensamento, tem que pensar bastante afirmativo. E as doações para os ministérios cristãos seletos, se você saber onde investir, irmão, não coloque sua semente em qualquer lugar. Olha para as vidas certas, para as pessoas certas, para os lugares certos. Essa é a mensagem dele. Ele vai falar assim: no meu ministério, abençoe o meu ministério. Se você fizer várias doações para esses ministérios, esses podem ainda aumentar a sua riqueza e a sua saúde. Okay? Se você investir em sementes, que é dinheiro.
3. A teologia da prosperidade tem suas raízes no movimento oculto conhecido como Novo Pensamento. Um movimento oculto que não tinha nada de cristão. Nada a ver com a Bíblia. Aí alguns olharam para aquele movimento chamado Novo Pensamento. Vamos mesclar isso com espiritualidade. Vamos colocar autoajuda, incrementar muita psicologia, arrancar alguns textos do seu contexto, pregar um texto sozinho, e aí vamos trazer uma nova mensagem aos corações. E aí surge então a teologia da prosperidade. Começa lá nos Estados Unidos no final do século XIX, no campo da autoajuda e psicologia. Embora não seja explicitamente cristão, como eu já disse, foi influenciado por ideias cristãs, bem como filosofias orientais, tradições metafísicas e campos emergentes das faculdades humanas. O movimento foca no poder do pensamento positivo. O que é a teologia da prosperidade? Você tem que ter pensamento positivo. Mas não é só ter pensamento positivo. Tenha pensamento positivo e tudo vai dar certo. Tenha pensamento positivo e tudo vai acontecer. A crença de que pensamentos positivos desencadeiam resultados positivos. Basta você pensar, e nesse pensar você coloca uma mistura um pouquinho de fé, usa Deus como um gênio da lâmpada, e aí as coisas acontecem. Irmãos, se tudo aquilo que eu já pensei de positivo na minha vida tivesse acontecido, eu estaria perdido. E você também. Se tudo aquilo de positivo que um dia você já pensou, o melhor para mim é isso, e tudo isso se materializasse, como num passe de mágica, você estaria perdido. Perdido. E aqui eu não estou falando que você tem que ser aquele cara para baixo, negativo, aquele cara que transmite uma má energia. Não estou entrando nesse mundo, não. O cristão, o que ele tem na mente? Não temos o pequenino no rebanho. Isso nós temos na mente, irmãos. Porque o vosso Pai vai entregar a vocês o seu reino. Tem pensamento melhor do que esse? Tem coisa melhor do que essa para ocupar a nossa mente, o nosso coração? Então, aí você pensa positivo, as coisas acontecem. Você pensa negativo, você vai trazer um monte de coisa negativa. A teologia da prosperidade também luta bastante, ou traz bastante sobre a lei da atração. Você consegue atrair várias coisas. Tem um vídeo no YouTube, um pastor ensinando como ganhar dinheiro através da teologia da prosperidade. Você já viu esse vídeo? Aí ele fala assim: dinheiro, vem a mim. Você já viu esse vídeo? Muita gente já viu. Dinheiro, vem a mim. Irmão, você acredita que o povo começa a levantar e pôr dinheiro no bolso dele? De monte. Aí ele fala até em inglês: money, come here. Money, come here. Vai que tem um americano ouvindo ele. E o povo começa a levantar aqui, porque o povo é egoísta também, é avarento também, porque o povo não está dando só por dar, irmãos. O povo está dando porque acha que dando vai sair dali rico. Essa é a verdade, entendeu? Ele não está entregando só por entregar. Aí ele está ensinando, é a lei da atração. Você precisa atrair, visualizar, focar nos resultados, pedir, e assim vai acontecer. Existe um ponto também, eu só estou repetindo para os outros ouvirem. Não é nem pedir, é o decrete, né, e reivindique. Decrete e reivindique. E a crença de que a mente tem poder para curar o corpo e atrair prosperidade. Irmãos, nós sabemos da força da mente. Ok? Nós sabemos da força da mente. Nós sabemos o quanto nós precisamos lutar com pensamentos. Nós sabemos que se a gente der brecha, a gente é lançado numa cama, nos pensamentos. Mas a gente sabe também que não cai. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Quarto, o que a teologia da prosperidade requer? Doação financeira. É a primeira coisa. O que a teologia da prosperidade quer? Dinheiro. Especialmente para ministério com pregadores da teologia da prosperidade. Se assemelha a plantar uma semente que eventualmente produzirá uma colheita de bênçãos.
Uma colheita de bênçãos. Plante, você vai ter uma colheita de bênçãos, mas plante no meu ministério. Você planta uma semente financeira em um ministério, com um ato de fé, e em resposta, Deus multiplicará essa semente em forma de bênçãos variadas, incluindo prosperidade financeira, cura física e outras formas de benesse. Agora, a Bíblia nos ensina a plantar? A Bíblia fala que se nós plantarmos muito, vamos colher muito? Plantar pouco, vai colher pouco? Como é que a gente faz essa plantação? Com alegria, amor, alegria. Não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem faz isso com... E aí quem faz isso com alegria vai aumentar. E o Senhor vai fazer aumentar para quê? Para você superabundar, abençoar em toda boa dádiva. Porque Deus tem prazer em abençoar o homem generoso, a mulher generosa. Para que ele continue fazendo. E aí nós entendemos que no texto que é o Senhor que dá pão, porque semeia, ele dá semente, tudo vem dele. Ok? Tudo vem do Senhor. A gente não compra nada, irmãos, do Senhor. A gente só entrega o que o Senhor já deu. E aquilo que o Senhor já deu, a gente entrega, o Senhor faz o quê? O Senhor multiplica, faz a gente ter mais, para a gente continuar entregando mais. Não é um sentimento egoísta de que agora eu vou entregar algo num ministério específico, que tem uma palavra específica, e agora eu vou receber algo só para mim. Só para mim, só para o meu egoísmo, só para as minhas vontades. Como detectar a teologia da prosperidade? Eu só estou dando um resumão assim, porque não vai dar tempo. Como eu detecto uma teologia da prosperidade? Primeiro, a ausência de uma doutrina séria acerca da necessidade e normalidade do sofrimento. O teólogo da prosperidade, ele não gosta de falar de sofrimento. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sofrimento ficou lá até João. Até Paulo, Pedro, eles que sofram. Porque eu acho que eu sou melhor do que eles. Eles que sofram. Eu não. Então, ele não vai trazer nunca uma realidade do cristianismo sobre esse sofrimento. O nosso servo é conhecido como servo... O nosso Senhor Jesus é conhecido como servo sofredor. Ele aprendeu através de muito sofrimento, diz o livro de Hebreus. E o sofrimento, irmãos, não tem jeito, faz parte. Primeiro, você não é desse mundo. Se está tudo certo com você aqui, você não sofre nada desse mundo, você é daqui. E aí eu ficaria arrepiado. E aí eu ficaria com medo. Você não é desse mundo, não tem como esse sistema se adequar a você. Você é ET aqui. Você é extraterrestre, não faz parte desse mundo. Então o teólogo da prosperidade, ele vai tirar isso das escrituras, da sua mensagem. Não existe sofrimento. Esses dias você foi orar, né, amor, por uma mulher no hospital, que era de uma igreja, que era bastante dessa teologia aqui, e a mulher estava lá no hospital meio que escondida, porque é pecado ir para o hospital daquela igreja. Aquela igreja. É pecado. É pecado ficar doente. Essa era a mensagem dos amigos de Jó. Você lembra? Ô Jó, vamos fazer o seguinte. Leia Jó. Os caras falam bastante coisas legais e verdadeiras. Mas a intenção, a teologia está errada dos amigos de Jó. A teologia está errada. Porque eles estão comparando o sofrimento de Jó com o pecado. Fala, cara, Jó, você está sofrendo tudo isso, cara. Você fez alguma coisa. Você deveria ter feito do Senhor o seu tesouro. Olha, isso é uma verdade? É ou não é? Faça do Senhor o seu tesouro, Jó. Você não fez, cara. E é por isso que Jó traz aquelas indagações. Eu só queria ter um momento com Deus e eu perguntaria para ele: o que é que eu fiz? Onde é que eu errei? Porque ele não consegue encontrar aquela teologia dentro dele, dos seus 3 amigos. Ele não consegue. E aí quando Deus aparece, aí Jó fala: pronto, acabou. E Deus nunca explicou para Jó por que ele sofreu. Nunca falou nada para ele. Deus o abençoou novamente. Deus o abençoou novamente. Então, a teologia da prosperidade, ela vai excluir a mensagem do sofrimento. Você ter prazer, como diz Paulo, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias. Você vai ter prazer. Vai excluir isso. Você não pode jamais. Por amor a Cristo, ok? Não esqueça. Encontrou pessoas assim. Uhum. É isso aí. Não aceitava ficar doente. Às vezes o senhor estava meio gripado, né?
Crente não fica doente. Como é que vai para o céu, né? É que mostra que esse corpo aqui é frágil, né? Ele é frágil, é barro. Ele vai se corrompendo. E depois morreu de novo. Não tem como. Fica doente. Todo mundo fica doente. Irmãos, a grande bênção é que nós temos um Deus que cura todo tipo de doença. Ele cura, irmão, não tem nada que Ele não possa fazer e curar. Ele cura, esse Deus cura, irmãos. Esse Deus cura, Ele faz o que Ele quer. Não tem câncer, não tem nada que desafie esse Deus. Esse Deus cura, irmãos. Agora, falar que eu tenho esse Deus, eu não vou ter nada, aí não é a verdade das Escrituras. Pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Não é verdade das Escrituras. Não é verdade. Mas eu tenho um momento ali de Israel. Tem, por momentos, irmãos, por momentos. Consolidação de reino, expansão, crescimento. O Senhor protegendo aquele povo de todo mal. Depois vai ter que ficar doente. Depois vai ter que morrer de alguma coisa. Vai parar um órgão aí, pode ser uma doença, não sei. Como detectar a teologia da prosperidade? A ausência de uma doutrina clara e proeminente de autonegação. É isso aí, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Não vai ganhar. Vai perder. Mas quem perder a sua vida, por amor a mim, e Marcos, eu gosto de Marcos, porque ele fala, e do Evangelho, esse achará. Então, eles negam estas verdades. Você não vai ver teólogo da prosperidade pregando um texto desse. Mas não vai, nunca. Mas nunca. Pelo contrário, ele vai falar que alguém vai aparecer para carregar sua cruz. Ele vai dar um jeito se ele entrar aqui. Mas nunca ele fala que você tem que carregar uma cruz. E a cruz é o quê? Símbolo de quê, irmãos? Renúncia, de morte, de sofrimento. Isso é cruz. Mas ela é também um símbolo de quê? Que nós vamos trocá-la por uma coroa. Nós encontramos a vida ali, nessa renúncia, como o nosso Cristo. Terceiro, como detectar a teologia da prosperidade? A ausência de uma exposição séria das Escrituras. Eles abrem aqui, leem alguma coisinha para começar ou para terminar, mas a mensagem é 50 minutos, 1 hora, conversando um monte de coisa. Um monte de borracha. Aí sabe o que acontece? Pode até ter coisas sérias e legais e por aí vai, não sei. Mas o povo, crente de verdade, fica, ai, que fome. O povo fica no banco, que hora que vai pregar a palavra? Que hora que nós vamos ouvir a mensagem do Evangelho? Aí o povo sai dali cheio de técnicas de autoajuda, de prosperidade, um monte de coisa, mas famintas de Deus, irmãos. Famintas de Deus, porque só tem um jeito de ser preenchida essa fome. Como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, os teólogos da prosperidade, eles vão pregar um monte de coisas, menos uma exposição séria das Escrituras. Eu acho que eles nem conseguem estudar as Escrituras, fazer exegese de texto, está nem preocupado com essas coisas. Vai achar um versículo ali para construir sua mensagem. É tipo assim, eu quero pregar hoje sobre isso. Que texto que fala? E não é assim que a gente começa uma mensagem. 4. Pregação que te levam sempre para o desejo de obter bênçãos. Irmão, se você ouvir uma mensagem e você sair daquela mensagem querendo ter mais coisas do que Deus, você precisa acender seu alerta. Porque toda mensagem bíblica precisa te levar mais para perto de Deus. Pode falar de coisas, pode ter mensagem para melhorar seu casamento, vai, mas o centro da mensagem é te aproximar de Deus. Então, se nós pregarmos aqui e fomos alimentando vocês saírem daqui cheios de coisas e pobres de Deus, nós estamos falhando na nossa missão de pregadores do Evangelho. Se vocês saírem daqui amando mais coisas do que Deus,
nós estamos falhando a nossa missão. Se você sair daqui amando mais sua esposa, seu marido que Deus, nós estamos falhando. Porque o próprio Jesus disse que quem amar isso não é digno dele. Então eu estou excluindo Cristo de você. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E os teólogos da prosperidade fazem isso. Uma ausência de uma exposição. Não, já estou no quadro. Uma pregação que sempre te leva o desejo de obter bênçãos, mas não se fala muito do abençoador. O Senhor aparece apenas para te satisfazer. É uma mensagem sem compromisso. É mensagem sem renúncia, é mensagem sem arrependimento, é uma mensagem sem oração, sem Bíblia. Eu tenho um amigo, grande pregador, e ele diz assim: toda boa mensagem, ela precisa aumentar o desejo do crente, de ler mais a Bíblia e de orar mais. Não importa o que ela vai falar, não importa o que essa mensagem vai tratar, mas ela precisa aumentar o desejo do crente, de ler mais Bíblia e orar um pouco mais. Mas esses teólogos da prosperidade não vão mexer com isso, de que você tem que orar, que você tem que buscar a Deus. Você precisa de atos, de pensamentos, de doações. Não vai falar para você ter compromisso com a igreja. É uma mensagem de autoajuda. É sem Cristo. É sem cruz. E por aí vai. Vocês sabem o que eu estou lidando. 5. Não sabe lidar com tensões das Escrituras. O teólogo da prosperidade não sabe. Sabe lidar com tensões das Escrituras. Tem texto, irmão, que é um pouco mais difícil. E está aí para você estudar. A Rafaela está com esse pensamento esses dias. Que o Senhor colocou texto difícil na Bíblia para estudar a Bíblia. Entendeu? Para você estudar, para você folhear, para você buscar, para você ler. Mas eles vão fugir desse negócio. Vão mexer com isso não. Lê esse texto que nós lemos lá, lembra sobre o poder? De que a mulher precisa se submeter ao marido? Que ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem estava aqui na aula sabe que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso aí eles vão deixar mais muito de lado, mexer com isso nada. Mas não, porque isso aí, quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Os crentes de verdade conseguem ouvir e se alegrar. Quem ouvir, quem é bode, irmão, não engole. Não aceita. E o teólogo da prosperidade ele precisa abraçar todo mundo. Então ele vai dar alimento para todo mundo. Então não sabe lidar com tensões da Escritura. 6. Líderes, pastores de igreja que possuem estilos de vida exorbitantes. Eles são gananciosos. Nós já passamos desse tempo. A gente consegue identificar rapidamente o ganancioso. A gente consegue, irmãos. Só você dá uma olhada assim, não é julgando, assim, mas você consegue olhar e ver se um líder, um pastor, um pregador é ganancioso. E o ganancioso, ele gosta do quê? Ele gosta da ostentação, porque não vale nada de, irmãos, ser ganancioso tem um monte de coisa no ostentar. É preciso alguém dar like. Entendeu? É preciso alguém ver, é preciso alguém aplaudir. Então, você olhar pregadores que gostam de ostentar. Existem pastores ricos? Existem. Existem pastores que moram bem? Existem. Existem pastores que têm carro bom? Mas ostentar, viver pela ganância, é uma outra história. É uma outra conversa. É uma outra conversa. Você consegue olhar para esses pastores abençoados que o Senhor levantou, não são muitos, não é geral, que o Senhor levantou e você não consegue enxergar a ganância no coração dele. Por mais que ele seja abençoado, por mais que ele tenha, você não consegue enxergar a ostentação no coração dele. Ele pode ter qualquer relógio para usar no pulso, está tudo certo. Pelo contrário, ele até se guarda. Então, pastores que gostam da ostentação, irmãos. Pastores podem andar de lancha? O que vocês acham? Pode. Deve. Agora eu preciso ficar ostentando? Ninguém que tem lancha que eu saiba desses pastores aqui. Ninguém. Agora pode ser que alguém nos dê uma lancha. Eu não sei se nós vamos ter condições de mantê-la. Mas não é necessária a ostentação. Porque a ostentação, o que ela quer dizer? Faça o que eu estou fazendo para você ter o que eu tenho. E às vezes nós só ganhamos um presente. Só ganhamos um presente. Pastor pode comer caviar? Você já comeu, mãe? Nunca, 71 anos. Comeu uma vez? Eu nunca comi. Eu não sei qual que é o taste, sabe, o gosto do caviar. É sem graça? Picanha é melhor.
Agora eu preciso ficar ostentando se um dia eu comer um caviar, irmão. Se um dia eu passar o cartão e dividir em 10 vezes para experimentar, para saber como é que é. Eu preciso ficar ostentando essas coisas para instigar você a ser como eu, ou aquilo que eu falar para você, você vai fazer porque você quer comer caviar também. Para você me ver, irmãos, nós não necessitamos disso. Nós somos pastores, nós não estamos aqui como poste de ídolos. Nós somos pastores. Nós somos pastores, não entendi. Ser um influencer gospel. Nem eu já disse aí, né? Pastor andando no Instagram sem camisa, irmãos. Irmãos, isso não cabe para nós. Isso não cabe. Pastor vai na praia de camisa ou sem camisa? Do jeito que ele quiser, mas de short. Aí ele vai. Irmão, mas como é que você vai sem camisa? Para que ostentar isso? Para que fazer seus membros ou as esposas dos irmãos ficar vendo você sem camisa? Um pastor. Para que, irmãos? Qual é a necessidade dessas coisas? Então, isso são coisas que são frutos de uma teologia, de um jeito de ser. Tipo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu estou prosperando, eu tenho que mostrar mesmo, eu tenho que exibir o que Deus está fazendo. Irmãos, a nossa vida não é assim. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Eu entro no mar, eu gosto do mar, gosto muito, principalmente que no céu não vai ter. Está escrito lá, e o mar fugiu, acabou. Então, a oportunidade que eu tenho, eu vou. Nós vamos tomar banho de lago para o resto da vida. Lá há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus. E eu vou te dizer, rio limpo é muito melhor que mar. Primeiro que a água é doce. Não tem leviatã, não tem tubarão, não tem nada. E no rio de lá não vai ter nada dessas coisas. Irmãos, eu gosto, mas eu preciso ficar exibindo, mostrando. Irmãos, precisa, não tem essa necessidade. Isso parte de uma outra mensagem. 7. Temor religioso. O que é que o teólogo da prosperidade prega? Tais evangelistas tendem a incluir um temor religioso em seus seguidores, para que eles não ousem questionar o ungido do Senhor. Não mexe. Não fala contra o ungido do Senhor. Irmãos, nós já estudamos, ok? Eu estou falando aqui porque nós já estudamos. Como é que nós devemos tratar nossos pastores? Que trabalham, que nos presidem bem, nos admoestam. Como é que a gente trata eles? Com amor, máxima consideração, imitando a fé deles, orando por eles. Tudo isso nós já estudamos. Mas esses aqui, eles impõem. Não falem de mim. Não me questione meus métodos. Eu que sou o pastor, eu sou ungido, hein? Não toca, hein? Eu não toco. Irmãos, e quem nos defende é o próprio Deus. E isso impede a capacidade de seus ouvintes de objetivamente analisar o conteúdo da mensagem. 8. Proeminência do eu. A marginalização da grandeza de Deus. Ou seja, não é Deus que tem poder. Na teologia da prosperidade, Deus não tem poder. É você quem tem. É você que é o empoderado. É você quem pode fazer Deus fazer por você. Essa é a teologia da prosperidade. É você que compra alguma coisa e Deus te abençoa. O poder está onde? Em Deus não, na compra. Compra que Deus te dá. Faz que Deus resolve. Entrega que o Senhor faz isso. Dedica isso aqui que o Senhor dá. E eu não estou falando aqui, ok, num amplo geral, por exemplo, de ofertas. Nós somos uma igreja que oferta, ok? Nós somos uma igreja que dizima, ok? Nós somos uma igreja que de vez em quando e faz tempo tem alguns propósitos. Nós somos chamados a entregar um pouquinho mais. Somos ou não somos? Eu faço duas ofertas assim, um pouco maiores por ano. Uma no aniversário da igreja e outra dia 31 de dezembro. É coisa minha, do meu coração. Nunca foi imposto nada. É coisa minha, do meu coração. E faço porque o Senhor tem me dado. Porque o Senhor tem me dado condições. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem feito isso comigo e tem feito isso com você também. E sou ofertante regular durante todos os outros meses. Mas aí, aqui é mostrar que você tem poder e Deus só te responde. 9. As coisas não acontecem porque você não tem fé suficiente. Essa vocês já viram. Vou até passar. Não acontece que você não tem fé, cara. Não acontece que você não tem fé. É necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é a fé no propósito, nas mandingas, nas ofertas. 10. A manipulação da fé. É necessário ter fé para determinar. Você não pode orar para que Deus faça a vontade dele. O teólogo da prosperidade não vai te ensinar isso.
aí a sua oração é fraca. Você não... Eu vou deixar o pastor falar muito melhor que eu. Vai, pastor. Você ora. Não tem ideia. Você não pode orar pedindo, seja feito, Senhor, a tua vontade, irmão. Acho que está faltando em nós autoridade para determinar. Em nome de Jesus, aconteça e aconteça. E na verdade, não é assim. Porque se fosse assim, irmão, se fosse assim, ele não aceita. Já fui questionado por isso. De orar, ó Deus, seja feita a tua vontade. Porque na verdade, irmão, na verdade, o que vai ser feito é a vontade de Deus mesmo. Eu oro porque orar faz bem para mim. É verdade. Não vai mudar Deus em nada, não. Muda a Orar é bom para mim. Faz bem para mim. Ah, mas você vai orar e vai mover isso, vai mover. Você não vai mover nada. Não move, sabe, irmãos? Tem poder, não. Eu creio no poder da oração. Eu oro porque é bom para mim. Mas Deus é soberano. Amém. Nós temos que acreditar que a vontade dele é que vai prevalecer. Não tem como. Pode brigar, eu falar. No fim, é a vontade de Deus que prevalece. Acabou. Amém. Toda a minha boa intenção em oração, tudo que eu faço, eu jejuo, você jejua e consagra. Mas, irmão, E pede. é bom para mim. Não vai mudar nada em Deus. Amém? Amém. Não vou explicar mais nada, não. É isso aí. Deus é que faz. Está na mão de Deus. É porque, irmãos, Não é de é barganha. porque a mensagem do teólogo da prosperidade é que se você ora pedindo a vontade de Deus, você não tem fé. Você precisa orar determinando o que você quer. Agora, quem é que tem mais fé? Quem acha que determina ou quem fala, faça a tua vontade? Quem você acha que tem mais fé nessa oração? Vocês respondem aí para vocês verem. Um dia um jovem chegou aqui correndo em mim, desempregado. Ele falou assim, pastor, eu preciso orar por mim para eu comprar um carro. Eu falei, amém. Às vezes o cara precisa comprar um carro, começar um Uber, algum trabalho, táxi, alguma coisa desse tipo. Eu, amém, vamos orar assim. Pastor, só tem uma coisa, estou desempregado. Eu falei, amém, vamos dobrar a oração. Disse, vamos orar. Deus te dá um carro, você está desempregado. Beleza. Pastor, mais uma coisa. Eu falei, fala, cara. Eu não sou um homem para dirigir qualquer carro. Eu falei, ok, tá bom. Vai que sai um, né? Qualquer carro. Ele falou, para mim tem que ser Audi. Ai, eu falei, cara, você procurou o pastor errado, cara. Eu procurou o pastor errado, cara. Agora, se ele acha um teólogo da prosperidade, fala, cara, você está certo. Você tem que determinar. É isso aí, você não vai dirigir qualquer carro, não. Você vai dirigir Audi. Já tem, esse dia eu encontrei ele. Não está mais aqui na igreja. Está dirigindo um outro carro lá, não é Audi, não. Está bem longe do Audi ainda. Entendeu? Então, assim, mas enquanto um teólogo da prosperidade, você está certíssimo. É isso aí, papai. E ele fala assim, mas você tem que consagrar alguma coisa, consagra uma oferta. Eu estou desempregado, dá um jeito. Consagra uma oferta, que aí na oferta nós vamos selar seu Audi. Essa é a teologia da prosperidade. Essa é a teologia da prosperidade. Agora eu falei para ele, irmão, vamos orar para Deus te abrir uma porta de emprego em primeiro lugar. Depois você vai procurar o carro que dá para você pagar. Ou você procura outro para orar para você. Irmão, eu vou só ler, ok? Porque eu preciso terminar aqui, ó. 1 minuto. 7 maneiras de combater a teologia da prosperidade. Vocês me dão 5 minutos? Amém? Ensine-os a ler a Bíblia em seu contexto. Os pregadores da prosperidade citam as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, mas negligenciam os contextos geral e imediato dos textos que citam. Esses dias eu conversei com uma irmã, acho que domingo. Isaías 1,19 diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Hebreus capítulo 13 diz o quê? Se a gente tem o que comer, esteja contente. Precisa ser o melhor em Hebreus? Não. Sim ou não? Tendo o que comer, esteja contente. Agora, Deus é tão bom que você tem comido coisa boa. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, irmãos. Tem, então assim, mas eles tiram o texto do contexto, negam essa outra realidade que você precisa encontrar uma satisfação em Deus e não em comida.
Ok? Em Deus e não em comida. E eles vão dizer, você tem que comer o melhor dessa terra, irmão. Tem que comer o melhor. E nós temos, irmão. Nós estamos até gordinhos demais, de tanto que nós estamos comendo. 2. Apresente claramente as exigências do Evangelho. Se você quiser tirar foto disso aí, está ali os textos. E o verdadeiro discipulado. 3. Inculque neles o espírito dos bereanos. Peraí, deixa eu ouvir se o que você está pregando é isso. Irmãos, vocês podem fazer isso, irmãos. Vocês precisam fazer isso, irmãos. Porque vocês precisam nos ajudar. Eu posso estar pregando um negócio aqui, eu preciso de alguém que me ame. E fala, pastor, o senhor já leu o texto que o senhor está pregando? O que o senhor pregou não tem nada a ver, pastor. Eu preciso de alguém que me repreenda, que me ajude, que fale comigo. Senão eu vou entrando num caminho sem perceber e caio num abismo. Vocês precisam fazer isso por amor a vocês e a nós. Uma coisa é respeitar a autoridade espiritual, que nós já falamos. Mas outra coisa muito diferente é seguir cegamente um líder, mesmo quando ele se afasta dos claros ensinos das Escrituras. 4. Pregue sobre as advertências da Bíblia contra a ganância. A Bíblia tem alertas sérios contra a ganância. 5. Ensine-os que Deus é bom, sábio e soberano na dispensação de seus presentes. Nem todos os seus filhos serão prósperos aqui nessa terra, irmão. Nem todos. Prósperos e saudáveis. Tem gente que vai lutar com um negócio de saúde a vida inteira. Mas do outro lado da eternidade, irmãos. Do outro lado da eternidade, tudo terá um fim. Esses textos aí. 6. Ensine-os como lidar com a tensão de ser um filho de Deus vivendo em um mundo caído, que eu já falei. Lembra do Covid-19? Pegou os teólogos da prosperidade de calça curta. Porque agora ficou todo mundo, não teve crente que era vacinado, teve uns aí que não pegou, amém, louvado seja Deus, mas a maioria, estava todo mundo. Nós aqui, pastores, fomos pegando um pior que o outro. Se você julga que nós somos os caras que não podia ficar doente, rapaz, começou com o Renato, ruim, e eu, ruim, Paulo, ruim, esse aqui, ruim. O Senhor quis nos dar vida. O Senhor ouviu nossas orações, o Senhor quis nos dar vida, aqui estamos, louvado seja o nome do Senhor, mas precisamos ser sinceros, outros não estão, outros partiram, mas para o teólogo da prosperidade não podia nem chegar perto da gente, irmão, chegou e bateu, fez, sim. Não fosse o Dr. Paulo ajudar muito a gente, nós estaríamos enrolados. 7. Acima de tudo, apresente Cristo como uma pérola de grande valor, que infinitamente ultrapassa em valores qualquer coisa que este mundo transitório possa oferecer. Ofereça Cristo. Um vídeo de 1 minuto e 35 segundos. Como aconselhar membros de igrejas da teologia da prosperidade que desejam sair delas. Só esse vídeo aí. Ele tem 1 minuto e 30. E a gente encerra. So the question is, what would be my counsel to people who are part of a megachurch that is prosperity driven, emphasizes more the material benefits of Christianity than the cross? That's a species of a question I get asked about anybody who goes to a church where there's defective preaching or defective ministry. And I try not to urge people to leave their churches quickly. I'm not eager to push people out of churches. I don't want to be a sheep stealer. I don't want to be a rustler. I don't want to hurt churches. I want churches to be reformed and churches to be helped. So my first inclination is to probe with them, do you think there's any hope that through your prayer and through your involvement in smaller settings that you could bring to bear in this church a good influence for the sake of gospel-centered life that emphasizes the sacrifices of love rather than the prosperities of materialism? And if they said, not a chance, I'd say, well, then you probably should seriously consider looking for a church where you could flourish without any sedition, flourish under gospel preaching. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Como é que a gente deve aconselhar? As pessoas podem chegar até você. Olha, eu participo de uma igreja. Você tem como influenciar lá? Um pouquinho que seja. Ir ajudando. Acho que tem. Fique lá. Não tem como. Lá se perdeu. Aí,
Comece a orar para Deus te levar para um lugar que prega o evangelho de verdade. Amém? Pai, nós te entregamos este estudo, essa reunião, o dia de hoje. Completa essa palavra aos corações. Faça isso, Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos, toma-os e ensina-os a andar de acordo com as verdades da Escritura, Pai. Assim nós oramos. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, por favor, antes da nossa oração final, você tem a oportunidade de participar deste momento, amém?